Alô, amigos. Em 2 estados já tem decisão de título, já se conhece os adversários. Em Minas, nenhuma novidade. Há quanto tempo você ouve falar em Atlético Mineiro e Cruzeiro? É o jogo da decisão. Eliminaram as equipes que estavam no meio do caminho e agora vão para a decisão do título. Um jogo no campo do Atlético, outro no campo do Cruzeiro, que é o Mineirão. No Rio de Janeiro, o favoritaço era o Flamengo e está na decisão. Alguém usou paraquedas e caiu na final. Nova Iguaçu. Muita gente ouviu falar do Nova Iguaçu no meio da semana, por ser o adversário do Inter, e agora por estar na decisão, porque eliminou o Vasco, vencendo por 1-0 no jogo de ontem. No Rio Grande do Sul, primeira rodada da fase semifinal, como também agora se conhecem os semifinalistas em São Paulo. Não tem Corinthians, que nem se classificou para as quartas, e não tem São Paulo, que não se classificou para as semifinais. O Palmeiras pega o Novo Horizontino, que eliminou o São Paulo nos pênaltis, e o Santos joga contra o Bragantino. Os vencedores disputam o título. E aqui no Sul, eu acho que dentro do contexto. O Grêmio foi a Caxias, chuva para Dedéu, mas conseguiu aquilo que era o objetivo, voltar de lá com vantagem. Alguns podem achar que é pequena vantagem, porque sempre tem esse papo de que poderia, tudo poderia, como também não poderia. O certo é que o Grêmio não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele encaixou, fez o 1-0, fez o 2, o Renato foi resolver mexer no time. O Renato, sim. Estava tudo certo. Aí começa a botar volante, começa a botar jogadores que entra gente que não está no ritmo da partida, e o Caxias descontou. Jogo da volta, o Grêmio joga pelo empate. E ontem no Jacone, alguns dizem que o Inter jogou a pior partida dele do ano. Eu acho que o Juventude é que acabou forçando o Inter a não jogar bem. Tem um pouco, claro, de participação de que alguns jogadores ficaram abaixo. O Cudê reclamou muito do cansaço. E aí tem algumas coisas nesse cansaço que eu não consigo entender. Olha, eu me esforço, ando me esforçando uma barbaridade, eu não estou conseguindo. Por quê? Nós temos agora a data FIFA. Tem jogadores, e eu vou citar 2, o Grêmio tem o Vila Sante e o Inter tem o Valência, que vão jogar pelas suas seleções. E aí vão fazer voo fretado. Olha, o Inter jogou na terça da semana passada, quarta, no Rio de Janeiro, ou melhor, em Brasília, contra o Nova Iguaçu. E ontem o Cudê se queixou de cansaço. Se o cara joga no domingo, viaja em voo fretado, para chegar na segunda e jogar de novo, aí tá certo, não tá cansado. Na seleção não cansa, não tem problema nenhum. Então tem algumas coisas aí que é muito mais conversa para preencher espaço do que qualquer outra coisa. O time do Roger fez um jogo de um bom enfrentamento, principalmente no segundo tempo. Adiantou as linhas, apertou no meio de campo, tirou o espaço do Wanderson, como todo mundo está fazendo. O Cudê tem que achar um plano B ali. Começou no Grenal, e o Wanderson agora está sendo uma marcação mais forte. E com isto, o Alan Patrick também não tem o jogador para fazer a bola de habilidade e assistência. E o Valência não pode perder os gols que está perdendo. Para quem tem o status que tem que fazer. E aí o Juventude cresceu na briga. Mas foi um jogo intenso, movimentado, muita marcação. E eu acho que o empate ficou de bom tamanho pelo que apresentaram as duas equipes. No Beira-Rio, 40 mil no mínimo de torcedores do Inter. E aí o Gogó deve ajudar bastante para o jogo da volta. O Grêmio também joga em casa contra o Caxias. A LAF fez o primeiro jogo treino. Não é nem aquele amistoso oficial, um jogo treino. Para dar uma movimentada, ver como é que está a meninada. E aí deu para ver que precisa acelerar um pouco mais. O processo no começo é um pouco mais complicado, mas vamos com calma. Deixa o homem trabalhar, deixa os meninos sentirem como é que está a temperatura para chegar lá. E para fechar, ontem, quando cheguei no Jacone, recebi uma notícia muito triste.
Marco Antônio Pereira, o Marcão, nos deixou. Lembram? É gol do Goiás. O Magrão era demais, apesar de que não era mais magrão, já estava um pouco pesadinho. Mas trabalhei com ele na Rádio Independente. Ele fez uma meia dúzia de jogos naquele freelance e eu fui repórter. Magrão, nossa amizade foi uma coisa extraordinária. Descanse em paz. Vá com Deus. Eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.